Olá, meus queridos amigos. Eu estava com saudade de vir aqui falar com vocês, mas aproveitava o momento para realizar diversas atividades, muitos projetos, muitas surpresas que ainda estão embrionárias, mas que no momento oportuno vão aparecer. Mas, enfim, eu tenho uma característica, para alguns positiva, para outros negativa, que é evitar falar a mesma coisa que todo mundo fala. Eu não aguento muito ficar batendo na mesma tecla e tratando mais do mesmo. Mas como muitas pessoas vêm me perguntando, angustiadas, a respeito dessa pandemia, sobre as origens dela, sobre o futuro dela, o prazo, quais são os efeitos, todo mundo muito angustiado, eu inclusive, claro, temerosa pela saúde das pessoas, pela economia, pelas pequenas economias, pelas grandes economias, pelos rumos desse mundo após toda essa crise. Então, aproveitando esse tempo para estudar, para escutar os meus mestres, eu vou tratar de alguns assuntos aqui com vocês para que a gente possa compreender junto o que vem acontecendo no mundo. Bom, a gente volta lá para 26 de dezembro de 2019, quando nós tivemos um grande eclipse solar em Sagitário. Naquele período, algumas pessoas também muito preocupadas sobre o que ia acontecer, já que era um eclipse muito poderoso, que afetava muitos planetas em Sagitário. Então, naquela época, nós tínhamos a Lua, nós tínhamos Mercúrio, nós tínhamos Saturno, nós tínhamos Júpiter, todo mundo em Sagitário. Então, é claro que esse eclipse traria alguns efeitos bem fortes no mundo todo. Porque, como eu já falei aqui, e se vocês não se lembram, voltam lá em algumas publicações atrás, os eclipses são fenômenos que trazem algumas mudanças no mundo, trazem algumas situações, às vezes catastróficas até. Muitos acidentes, terremotos, tsunamis, incêndios, a depender da situação, claro. Mas, diante de um eclipse tão poderoso que pegava tantos planetas, certo é que alguma coisa iria acontecer. E, claro, atingindo o mundo todo. Os eclipses costumam atingir principalmente aqueles países onde eles são visíveis. Pelo menos eles começam ali. Mas, como eu disse, ainda que não seja visível o eclipse solar, principalmente em outras áreas do mundo, todos nós somos afetados, porque todos nós somos irmãos, todos nós somos integrantes de uma grande civilização. Enfim, e aí, curiosamente, esse eclipse, ele foi visível na Ásia, ele começou na Ásia, e a partir dali, ele migrou e foi migrando para o Ocidente. Mas o grande epicentro, digamos assim, seria na Ásia. E o que nós podemos ver? Nós podemos ver justamente esse vírus surgindo na Ásia, né? Apresentando os primeiros efeitos na Ásia. Esse eclipse, é claro, traria algumas circunstâncias totalmente inesperadas. A gente sabe que vem alguma coisa, mas a gente não consegue imaginar o que. E dessa vez ele veio para valer, de uma forma totalmente inusitada. Claro que quando se tem uma conjunção entre Júpiter e Queto, fala-se de pandemias, de endemias, mas a gente nunca tem noção do alcance delas. Nós já tivemos outras situações no passado, mas nunca numa dimensão tão grande. Pois bem, quando a gente fala em astrologia médica, e olha, eu estudei bastante esse assunto, né? Eu dei essa palestra na Índia há alguns meses atrás. Aliás, alguns meses não, foi no mês passado, parece muito tempo, né? Porque muita coisa já aconteceu, mas foi no iniciozinho de fevereiro. Então, uma das coisas que a gente tem em mente é a respeito de Rahu e Ketu. Rahu e Ketu, eles podem trazer muitas situações ligadas à saúde e especialmente
viroses, vírus. Quando a gente vê e estuda sobre astrologia médica, a gente trata também os vírus como situações decorrentes de Rahu e de Ketu. Bom, e ainda falando de Rahu e Ketu, que parecem que são os grandes astros do momento, nós temos também uma outra situação. Desde o início do ano, a gente está vivenciando uma situação astrológica denominada de Kalsarpa Yoga. Eu já falei aqui sobre isso, melhor, eu já escrevi, acho que eu não gravei nenhum vídeo a respeito disso, então eu vou explicar melhor aqui para vocês. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é para detalhar bastante, para explicar, para todo mundo entender e me acompanhar. Quem gosta, quem não gosta, quem estuda, quem não estuda astrologia védica. Pois bem, Kalsarpa Yoga acontece quando no céu ou no mapa, né, a gente tem o Rahu e Ketu, né, os nodos lunares cortando o mapa, como eles sempre cortam, né, eles estão sempre em oposição um ao outro, são duas partes de um mesmo corpo, a cabeça e o resto do corpo de uma serpente. E aí, eles dividem o mapa em duas grandes partes. Só que em Kalsarpa Yoga, todos os planetas, eles ficam só de um lado. No outro lado, nós não temos nenhum planeta. Quando isso acontece, seja no mapa de uma pessoa, ou seja num momento, que é o que está acontecendo, nós temos uma situação kármica bem pesada. Quando eu falo uma situação kármica pesada, quando se fala no mapa de uma pessoa, dizem alguns estudiosos, espiritualistas, especialmente da linha védica, claro, que a gente segue aqui, que é como se esse espírito ele quisesse acelerar o karma nessa encarnação. Então, ele passa por situações bastante desafiadoras para acelerar mesmo. Quando se fala no Kalsarpa Yoga no momento, a gente está tratando de uma situação de karma coletivo. Então, de certa forma, nós estamos resgatando juntos uma situação que nós precisamos passar. Nós teremos então Kalsarpa Yoga, que vai ser quebrado excepcionalmente pela Lua de vez em quando, porque a Lua é o astro que se move mais rápido, né? E ele vai trazendo, ele trata, ele transita por um signo lunar a cada dia, né? Então, a Lua, ela vai, às vezes, quebra esse Kalsarpa Yoga, mas não é forte o suficiente para que essa situação ela seja anulada. Então nós teremos o Kalsarpa Yoga até o final de maio. E aí as pessoas vão franzir a testa desesperadas, meu Deus, mas nós vamos passar por isso até o final de maio, esse confinamento, esse isolamento, economias vão quebrar, pessoas vão morrer. Não, calma, não é tão assim. É claro que com toda essa situação a gente vai sofrer os efeitos, né? Eu acredito que, mesmo as autoridades sanitárias estão dizendo isso, não sou eu também, embora eu esteja falando sobre o aspecto astrológico, que o principal vai acontecer até o final de abril e depois a coisa vai atenuando, especialmente com o possível desenvolvimento de vacinas ou mesmo a vacina H1N1, né, contra a gripe, que pode, de repente, atenuar algumas situações das pessoas, mas enfim, eu não sou autoridade médica para falar esse tipo de coisa, vamos falar tão somente de astrologia. Então, tudo o que me parece é que nós estamos vivenciando, sim, uma situação kármica coletiva. O que isso quer dizer? A gente está sendo castigado? Não, de jeito nenhum. Lembra que eu falei no início que alguns estudiosos entendem que o Kalsarpa Yoga ele trabalha um pouco com o conceito de aceleração do karma, da queima do karma, vamos dizer assim? Então,
O que nós estamos falando é que é uma oportunidade única para a humanidade. É uma oportunidade única para que a humanidade aprenda, para que a humanidade olhe para dentro de si. Eu tenho certeza que muitos de vocês, muitos de nós, estamos tendo essa dificuldade de isolamento, claro, por conta dessas notícias malucas que vêm sendo espalhadas e que acabam difundindo medo, pânico. Nós tememos pela nossa vida, pela nossa saúde, pela saúde das pessoas queridas, pela economia, pelos nossos empregos, tudo isso. Isso tudo é aceitável. Mas há alguma coisa que nós possamos fazer? Não. O que nós podemos fazer é nos recolher, como estão as autoridades sanitárias nos aconselhando, aproveitar o momento para fazer aquilo que ninguém fez, que a gente não tem conseguido por falta de tempo, por excesso de trabalho. Bom, isso todo mundo está falando, mas muito mais do que isso. Qual a dificuldade da gente se isolar? A dificuldade é olhar para si. A dificuldade é mudar o padrão. Bom, há um tempo atrás a gente se comunicava muito através de redes sociais, através do WhatsApp. Poucas pessoas olhavam nos olhos das outras, falavam, conversavam presencialmente, sem olhar um telefone celular ou um relógio. Agora, nós estamos obrigados a nos comunicar apenas através dessa forma. E tudo que nós queremos é dar um abraço em alguém, é apertar a mão de alguém, dar 2 beijinhos, como nós brasileiros costumamos fazer, ou pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Em alguns outros estados é 1 beijinho instalado, em outros são 3, não importa. Tudo que nós queremos é confraternizar. Mas parece que o universo está vindo pra gente falando assim, ué, vocês não queriam relacionamentos à distância? Vocês não queriam ficar ligados na internet, na rede o tempo todo? Vocês não queriam colocar um escudo entre vocês? Pois eu estou dando essa oportunidade. Que tal? Que tal se vocês ficarem prisioneiros tão somente desses meios de comunicação, sem poder tocar nas pessoas, sem poder olhar nos olhos das pessoas? Vamos pensar nisso, vamos pensar nessa mudança de padrão, vamos pensar um pouco em tudo aquilo que a gente desperdiçou ou todos esses planos que a gente andou fazendo há tanto tempo e que hoje eles estão lá para baixo da nossa lista de prioridades, porque nosso primeiro item da lista é sobreviver. É manter a nossa saúde, é manter a nossa sanidade, meu Deus. Em segundo lugar, é manter o meu emprego. Eu não estou fazendo planos de viajar, eu não estou fazendo planos de comprar nada. Eu só quero manter o meu emprego. Ou seja, nós estamos nos voltando para as necessidades básicas. O amor, o afeto, a sobrevivência. Vamos pensar nisso. Vamos então, já que não há muito a fazer, vamos aproveitar essa oportunidade para meditar. Meditar muito, mas não é para pirar o cabeção, não. É para a gente, não é para ficar pensando demais, é para a gente aproveitar o momento, olhar pela janela, porque isso a gente ainda pode fazer. Olha o céu, olha um verdinho, se você estiver perto do verde. Olha o mar, um rio, uma montanha, se você tiver esse tipo de vista. Se você não tiver vista nenhuma, olha para o céu, olha para as estrelas, olha para a lua. Escuta os pássaros, veja as flores, saboreie uma fruta deliciosa, sabe? Se você tiver um bichinho em casa, olha para ele, brinca com ele. Se você tiver uma criança em casa, conversa com ela, brinca com ela. Se você tiver um cônjuge, olha nos olhos, conversa, escuta o que ele tem a dizer. Bom, isso tudo vai passar, a gente sabe disso. Como eu falei, esse trânsito complicado vai passar até o finalzinho de maio.
Não estou dizendo que essa pandemia vai embora até o final de maio. Eu acho que antes disso a gente já vai ter boas notícias. Uma outra boa notícia também é que aqui no Brasil a doença chegou depois. Então nós aprendemos muito com a experiência dos países onde ela tomou conta e matou muita gente. Por isso, tantas medidas de cautela estão sendo tomadas. E se a gente seguir direitinho, a gente não vai ser tão afetado assim. Assim, o nosso sistema de saúde é problemático, é insuficiente, nós temos um povo muito grande, ainda ignorância e pobreza, sim. Mas se nós seguirmos os exemplos dos outros países que já passaram por tudo isso, que estão superando com dificuldade, quem sabe se toda essa situação não vai nos afetar tão fortemente. Bom, meus amigos, é isso que eu queria dizer para vocês. Vamos aproveitar o momento, vamos aproveitar o aprendizado. Tudo isso vai passar. E o que a gente vai ter aprendido? Vai ter aprendido a reclamar, a ficar trocando mensagenzinha de piada, a ficar comendo sem parar compulsivamente porque não tem o que fazer, ou ficar vendo televisão e um monte de besteira, ou ficar nas redes tomando conta da vida alheia? Ou por que não a gente aproveitar as redes com todo o conhecimento, tantas palestras no YouTube, tantos cursos online, eu mesmo estou desenvolvendo o meu curso. Mas não precisa fazer curso de astrologia védica, não. Tem tantos outros cursos, tanto conhecimento, inclusive gratuito para gente, à nossa disposição, seja em que área for, seja na área do autoconhecimento ou seja em áreas técnicas. Vamos aproveitar a oportunidade, meus amigos, uma oportunidade única para a gente se voltar para a gente pensar em novas práticas, em novas formas de se comunicar, em novas formas de trabalhar. Isso está sendo uma revolução. Vamos aproveitar tudo isso para que esse sacrifício não tenha sido em vão, tá bem? Paz, luz e muitas bênçãos para todos nós.